Atualmente, quando falamos de conservadorismo no Brasil, é quase impossível alguém não atrelar a imagem do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com a corrente conservadora. O próprio Bolsonaro se diz um conservador, e para os padrões brasileiros de conservadorismo, não é de se assustar que alguém como Bolsonaro seja chamado de conservador. Porque se você for analisar ponto a ponto do que o Bolsonaro defende, ele se alinha quase que perfeitamente a um conservador médio brasileiro e, portanto, neste momento, com o status de chefe de Estado e de governo no Brasil, o Jair Bolsonaro é um dos maiores, se não o maior representante do conservadorismo brasileiro e com aval da massa conservadora, vale ressaltar. Mas a pergunta que fica é, isso faz bem para o conservadorismo? O governo Bolsonaro ajuda o conservadorismo de alguma forma no Brasil? Eu já vou adiantando, a resposta é sim e não. Sim, porque como eu disse, o Bolsonaro é a cópia esculpida em Carrara de um conservador mediano brasileiro. É proibicionista, quer regular certos comportamentos conforme lhe apetece, defende o regime militar e o militarismo no geral, é juspositivista, democrata e defensor do liberalismo econômico com algumas ressalvas, mas pelo menos também defende coisas boas como o armamentismo, o cristianismo e a família. Ufa. Então, levando em conta que a massa que se diz conservadora no Brasil defende quase que exatamente essa salada de doutrinas, então sim, o Bolsonaro é um bom representante do conservadorismo brasileiro. O probleminha assim, é que essa salada de doutrinas não tem nada que ver com o conservadorismo verdadeiro. Então é importante a gente fazer essa distinção de coisas diferentes, que são chamadas da mesma coisa, que apesar de muito comum hoje em dia, só traz confusão e deturpação de movimentos. O conservadorismo tradicional brasileiro, que defende as coisas que eu havia citado aí, que é o proibicionismo, o militarismo, a democracia, etc., isso é uma coisa. O conservadorismo consistente, que defende a preservação da ordem natural e da propriedade privada, a moral cristã como guia comportamental de uma sociedade, e uma visão de mundo muito sustentada sobre o ceticismo acerca de doutrinas artificiais e revolucionárias, isso é algo muito diferente, apesar de algumas similaridades. O conservadorismo tradicional brasileiro, que é como eu me refiro a essa visão deturpada de conservadorismo, juntamente com o atual presidente que o segue, não passa de uma ideologia social-democrata que visa legitimar um agente monopolista, agressor, a regular a sociedade com base no uso da força. Então é isso que o Bolsonaro é. Ele é um social-democrata, com pinta de liberal, graças ao Paulo Guedes, que usa da máquina estatal para regular a vida das pessoas. Então, eu repito, isso não é conservadorismo, isso é uma social-democracia liberal positivista. Assim, é óbvio que muita gente vai se beneficiar com o corte de regulações econômicas e de impostos que o atual governo promete trazer, e isso até vai levantar a moral do conservadorismo tradicional brasileiro, e eu nem preciso falar o quão o Bolsonaro é superior, ou pelo menos menos pior do que o Haddad, o Lula, Dilma, essa turma toda da esquerda. Mas a única coisa que eu ainda vejo e me preocupo é com essa confusão de ideias. As pessoas colocam várias doutrinas num balaio só e chama isso de conservadorismo. Então primeiro a gente distingue quem é quem nessa história, porque se o barco vier a afundar lá na frente, eu não quero ser confundido com um social-democrata que também leva o nome de conservador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por outro lado, se o atual governo for um sucesso político-econômico, parabéns, mas se vier a ocorrer não é por méritos do governo, mas sim pela falta dele, pela falta de intervenção dele. Quanto mais ele deixa de atrapalhar quem quer empreender de verdade, mais a sociedade prospera. Então, é só você não alterar as relações orgânicas da sociedade que ela cresce naturalmente. E a mesma coisa se aplica à área comportamental. Quando você legitima um Estado a proibir certos comportamentos, como o uso de drogas, por exemplo, além de suprimir a liberdade individual, você acaba enfraquecendo o papel da família, que é dela o papel de formar caráter e passar valores a seus membros. Então, se você designa esse papel a fontes de caráter duvidoso, como é o Estado, você acaba criando uma sociedade moralmente deturpada. Então não tem segredo. Quando se fala de governo Bolsonaro, primeiro que ele não é um conservador de fato,
Então há de se fazer essa distinção. Segundo, que se por acaso o governo obtiver sucesso, não será por méritos dele próprio. Terceiro, que o conceito de sucesso é subjetivo, então o que pode ter sido um sucesso para mim, para você pode ter sido um fracasso. E quarto, que se o Bolsonaro está atrelado, lógico que equivocadamente, ao conservadorismo, isso é um problema, porque cada erro dele pode ser considerado também um erro do conservadorismo. E mesmo tentando fazer essa distinção entre bolsonarismo e conservadorismo, é difícil fazer com que todo mundo entenda isso. Então a conclusão é que não, o Bolsonaro não ajuda o conservadorismo no Brasil. Ele atrapalha o conservadorismo no Brasil. Porque por se dizer conservador e ser tratado como conservador, mas não ser um conservador, como eu demonstrei, isso traz confusão, isso traz deturpação de movimentos e o mais triste, a perda de moral do conservadorismo brasileiro a cada erro do atual governo. Seja por casos de corrupção, seja por alianças políticas, que seja. Isso destrói a imagem do conservadorismo. Esse, infelizmente, é um vídeo para perder inscritos, mas alguém tem que falar a verdade. Eu não vou me isentar aqui só para obter popularidade. Então, a não ser que eu não perceba, mas se algo está errado, alguém tem que denunciar isso. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.